Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma programação acadêmica da Rede Pedagógica, a maior comunidade de educadores. Quero mandar aqui abraços aqui para Maria Antônia underline 68 e também para Vanessa underline Pontes underline para Érica Radespiel. Gente, eu estou aqui em Brasília hoje, a Érica está em Belo Horizonte. Isso mesmo. Abraços também para Vanusa.toledo.5. Abraços também para Marici.marafigo. Nós somos seus fãs, somos seus. Nossa mãe, nós somos fã da Marici, que é uma pessoa maravilhosa, que faz parte aqui do projeto Rede Pedagógica, que participa, que divulga a comunidade. Bacana demais. Abraços também aqui, olha, para Nessinha, que é do Rio de Janeiro, Ilza Goulart, psicopedagogia, nossa, mãe, essa palavra é difícil, psicopedagogizando, nossa, essa palavra é bem difícil, né, gente? Isso, Marici, corações aí pra gente, corações pra você. Ana Galo também, que é de Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte, com a nossa convidada de hoje, não apenas convidada da Rede Pedagógica, mas também convidada da Fundação Santillana. Gente, olha que bacana. A programação acadêmica de hoje é um mini curso que tem apoio da Fundação Santillana. O título do mini curso é Educação Antirracista. Abraço aí para Paraíba, Pati Assis 2. Bacana demais, gente. Olha só. Então, olha só, essa aqui é a apresentação, um dos materiais do minicurso que vai estar disponível na plataforma. Gente, a inscrição é 100% grátis. Todo mundo pode se inscrever, todo mundo pode ter o certificado. Não se preocupem com a marcação de presença agora. Depois você vai acessar a plataforma e a sua presença será anotada, vai ser registrada automaticamente. Nós vamos introduzir aqui, gente, nossa convidada de hoje. Olha só a nossa convidada de hoje. Deixa eu ver se ela já está aqui. Estou aqui fazendo, né, suspense para vocês. Está sim, Nilma Lino Gomes, gente. Ministra, ela já foi ministra, ela é professora emérita da UFMG. Ela tem pós-doutorado em Portugal e estudou lá, olha, com essa figura aqui. E aí, Nilma, tudo bem? Tudo Olha, bem? gente, olha só, Boaventura de Souza Santos. Se você não conhece ainda a obra do Boaventura, olha, você precisa conhecer, gente. É um dos maiores pensadores dos nossos tempos contemporâneos. Uma pessoa que tem uma teoria muito bem fundamentada e é respeitado nos 4 cantos do planeta. Seja muito bem-vinda, Nilma. Obrigada. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando. Muito bacana, gente. Olha, eu quero aproveitar que essa live está só começando e quero sugerir que você convide as suas amigas, os seus amigos para participar desta programação acadêmica. Basta você clicar no aviãozinho que está aqui no canto inferior direito da sua tela e convidar as pessoas para participar desse debate Educação Antirracista. Antes de entrar no tema, eu quero que você fale um pouco sobre a sua trajetória, Nilma. Então, eu sou professora na Faculdade de Educação da UFMG. Em 2018, eu me aposentei, mas continuo vinculada ao programa de pós-graduação em Educação e também como professora voluntária do departamento que eu trabalhei durante mais de 20 anos. Eu me formei no ensino médio, no magistério, né? Eu fiz magistério no Instituto de Educação em Belo Horizonte, minha terra, aqui em Minas Gerais. E logo que eu me formei como professora, eu começo a trabalhar. Eu fiz algumas coisas, trabalhei como manicure, trabalhei como auxiliar de escritório, mas depois que eu me formei no terceiro ano, eu logo comecei a trabalhar como professora. Fui trabalhar com educação infantil, em creches comunitárias,
e foi uma experiência muito rica para mim. E nesse processo, lá na creche, as minhas colegas começaram a falar sobre curso de pedagogia, né, ensino superior e tal. A princípio, eu imaginava se eu queria fazer comunicação social ou história. A pedagogia nem estava muito colocada no meu horizonte. Mas aí a influência das amigas, né, que iam fazer o vestibular para pedagogia, eu também animei e fui. Né, fui fazer aqui na Faculdade de Educação da UFMG. Isso foi em 83, por aí, nós entramos em 84, e foi na Faculdade de Educação que eu vou descobrindo mais, né, o magistério. Eu já tinha saído do terceiro ano encantada com o magistério, me dediquei muito quando trabalhei com educação infantil, e nesse mesmo tempo que eu entro para atuar no curso, né, para me formar como pedagoga, eu passei no concurso para a Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Então, me tornei professora da rede pública de ensino e, ao mesmo tempo, cursava pedagogia. Então, eu cursava pedagogia de manhã e trabalhava à tarde. E, nesse momento, eu falo, sabe, que foi uma experiência muito rica, porque muitas das teorias que eu lia, eu tinha a oportunidade de refletir e vivê-las, muitas vezes, na prática, com as estudantes e com os estudantes. Isso me enriqueceu muito. E nesse processo, então, eu descubro assim a pesquisa, né, na faculdade de educação. Nós tivemos aqui uma turma que foi o primeiro sistema de bolsas de estudos em tempo integral. Foi um sistema adotado por uma das nossas ex-diretoras, a Glaura Vasques de Miranda, que tinha muita preocupação de construir um espaço de formação para estudantes pobres, estudantes da pedagogia, que tinham interesse também na educação. E naquela época, a bolsa do CNPq era coisa raríssima, raríssima. E quando saía para os estudantes que tinham condições socioeconômicas melhores e que podiam, inclusive, se dedicar, ficar o dia inteiro na faculdade, né, estudando, que não era o nosso caso. Eu e muitas colegas da pedagogia, de manhã, estudávamos pela manhã justamente porque trabalhávamos à noite e à tarde como docentes, né, em 2 turnos. Então, eu passo nesse concurso, por influência de uma amiga que também era professora da rede e falou para mim dessa coisa da pesquisa e tudo, eu animo, né? E passo nessa seleção, então eu me torno bolsista. Essa turma foi a primeira turma de bolsistas, assim, com níveis socioeconômicos, né, de baixo nível socioeconômico, se é que eu posso dizer assim, aqui na Faculdade de Educação. E eu descubro, então, o campo da pesquisa. Foi uma coisa super bacana. A gente tinha cursos, palestras, participava de bancas, né, defesas de teses, dissertações, coisa que não estava colocada, sabe, no meu universo. Porque eu costumo dizer que o universo dos estudantes, hoje a gente tem mudanças no ensino superior público, principalmente no federal, que a gente tem ações afirmativas também, né? Nós temos hoje também uma outra visão da assistência estudantil, embora a gente agora está tudo muito destruído e estamos num processo de reconstrução disso tudo com a eleição do presidente Lula, tá? Uma recomposição disso, mas naquela época nós não tínhamos essas oportunidades que hoje foram mais ampliadas enquanto um direito a uma permanência, né? Nem acesso nem permanência estava colocado nos anos 80. Então foi muito rico. E ao sair, quase no finalzinho desse processo de bolsas de estudos, nós tivemos que fazer uma monografia. Eu fiz uma monografia sobre supervisão em Minas Gerais, que foi inédita também. É a única que tem, até onde eu sei. Muita gente utilizou esse meu trabalho da história da educação. E eu fiquei como bolsista do professor Cury durante um pequeno tempo, Carlos Roberto Jamil Cury, até finalizar esse processo das bolsas. E com o Cury eu descobri a pós-graduação. Com o professor Cury eu descobri a pós-graduação, a questão da dissertação, o rigor metodológico. Foi um espaço de muita formação para mim. Eu saio da pedagogia, começo a trabalhar de novo, que eu tinha pedido licença, né, na prefeitura, começo a trabalhar de novo na prefeitura e numa escola privada de grande porte, com crianças majoritariamente brancas, acho que todas eram brancas, depois só tinha um aluno negro. E nessa escola é que eu começo a enfrentar assim, como é que eu digo? Não era o debate, mas a me colocar mais como uma mulher negra e professora e entender essa questão da diversidade, das diferenças, das desigualdades.
porque os alunos e as alunas que eu tinha eram os alunos brancos, de camada média alta, e houve um estranhamento dessas crianças no início, quando eu me tornei professora delas, e isso para mim também foi um grande desafio, né, de estar naquela escola e saber lidar com essas diferenças. E eu costumo dizer, assim, a quem já viu algumas entrevistas minhas, né, foi nesse momento em trabalhar no público e no privado, com crianças de educação infantil, tanto em um quanto em outro, que eu me peguei caindo na armadilha do racismo. Eu me peguei como uma mulher negra, professora, com uma leitura que eu tinha assim da vida, que não era uma leitura de pouca consciência racial, mas também não era uma leitura política da dimensão racial na sociedade e na educação. Eu me peguei discriminando os meus estudantes, minhas crianças da educação infantil pública e supervalorizando as crianças da educação infantil da escola privada, brancas, ricas, e as outras negras e pobres. E quando eu me percebi nesse lugar, eu tive um choque muito grande, sabe? Eu tive um choque. E esse choque me levou à ação. Esse choque me levou ao próprio mestrado, né? A uma conversa de novo com o professor Cury, que sempre foi uma grande figura na minha vida, uma conversa com algumas outras pessoas, e foi também quando eu me aproximei do movimento negro. Foi quando eu me aproximei do movimento negro, porque eu descobri a minha ignorância em relação às causas raciais. E tudo isso, essa confluência, né, de fatores, e a entrada no mestrado, e aí eu entro no mestrado, e vou trabalhar com a trajetória escolar de professoras negras, e a incidência da discriminação racial nessas trajetórias, né? Então, a Eliane Marta, que estava aqui há pouco, que é minha querida amiga, foi minha orientadora de mestrado, ela falava comigo que a dissertação de mestrado, às vezes também a tese de doutorado, mas mais a dissertação de mestrado, é um acerto de contas com o nosso passado. E ela tinha muita razão. Então, eu fui investigar alguma coisa que comigo, como mulher negra e professora, me desafiava, me desconfortava, me indagava, sabe? E é isso, assim, meu primeiro livro, que é resultado dessa dissertação, ele surge assim. E nessa trajetória, me fala se eu tô, tá muito longo, hein? Não, tá tranquilo, viu? A tribuna é sua. Então, nesse processo que eu estava cursando o mestrado, eu vou trabalhar com formação de professores na rede municipal de ensino, porque eu sempre continuei trabalhando nas duas, né, no público e no privado. No privado, a gente teve uma discussão salarial muito forte, com uma greve muito forte. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi a professora Inês Teixeira, que lamentavelmente nos deixou, né, esse ano. Foi a primeira vez que eu a vi. Ela era do Sindicato dos Professores das Escolas Privadas, e eu me lembro que ela fez uma fala politizada, sabe, na Assembleia, e eu fui entrando num mundo que eu não conhecia, né, uma menina pobre, né, filha de família pobre também, negra e tal, e aí você vai entrando nesses espaços e o mundo vai se abrindo, né, na frente da gente. Mas sabe o que eu sempre falo? Que o mundo também se abre na medida que a gente se abre para ele, né? Que há pessoas que circulam por diferentes espaços, mas se fecham para as novidades ou para aquilo que são as indagações e sofrimentos, porque quando a gente é indagada nas nossas certezas, isso também traz sofrimento, traz conflito. Mas eu acho que o que é bacana é você enfrentar isso, né? E disso tirar algo que se alimente, que te alimente, alimente também as outras pessoas. E aí eu tenho uma mãe muito maravilhosa que sempre conversava comigo, que sempre me ajudava a pensar nessas coisas. E do mestrado, eu trabalhando com formação de professores, eu faço concurso na Faculdade de Educação como professora, onde eu estudei no departamento que eu mais gostava, que era administração escolar, que trabalhava com políticas educacionais. Foi uma época que teve uma debandada geral por causa da reforma da aposentadoria, sempre assim, né? Sempre essas reformas da aposentadoria que são dramáticas para as trabalhadoras, para os servidores. E nós tivemos, então, as universidades públicas federais abertas para professores assistentes que tinham concluído o mestrado. Então, eu entrei com mestrado, eu e muitos colegas. E dessa época, nós ajudamos a construir um projeto pedagógico chamado Escola Plural. Foi uma inovação aqui em Belo Horizonte,
e no Brasil. Foi uma discussão de renovação pedagógica, sabe? Início dos 90, o Partido dos Trabalhadores ganhou em Belo Horizonte, e a gente começou a discutir os ciclos de formação humana, que não como é que fala? Aprovação automática, tá, gente? Porque muita gente confunde até hoje que ciclo não é aprovação automática. E a gente indagava a seriação, indagava a reprovação. Puxa, foi um momento tão rico, sabe? E nesse momento eu entro para a faculdade como professora, muitos colegas da rede municipal também entram, e a gente começa uma outra trajetória na Faculdade de Educação. Então, quando eu chego na Faculdade de Educação, eu já cheguei com um livro publicado, com uma inserção de discussão no movimento negro, mais madura, inclusive profissionalmente, pessoalmente. E lá dentro da faculdade, nós iniciamos o nosso processo de qualificação, que era sair para o doutorado. Nesse momento eu tive muitas dúvidas, assim, para onde que eu ia. Por quê? Porque eu cheguei na faculdade, já comecei a trabalhar com formação de professores, diversidade étnico-racial, que era isso que eu estava fazendo no CAP, eu estava com uma bagagem que vinha do mestrado, mas eu comecei a ficar meio cansada, sabe, de olhar para a escola e a escola discrimina. Olhar para a escola e tem racismo na escola. Olhar para a escola e a professora discrimina e tal. E eu falava assim, puxa, mas será que tem outros espaços em que as pessoas negras, nesse país e nessa cidade onde eu morava, onde eu moro, que é Belo Horizonte, se sentem bem, são acolhidas por serem negras, são acolhidas na sua identidade, na sua negritude, na sua corporeidade negra? Será que existe um espaço? Porque todo lugar que eu circulava, principalmente na educação, naquela época, era muito mais difícil que hoje. Não tinha a lei 10.639, né? Não tinha isso. Tinha um movimento negro educador, como eu falo no meu último livro, lutando para reeducar essa sociedade e reeducar a educação e a escola. Então, nesse processo, nós tivemos um seminário histórico no Brasil, chamado Seminário Nacional de Estudantes Negros, SENUM. E esse seminário foi na Bahia, na década de 90. E nós nos organizamos naquela época, e acho que a gente, assim, nós somos pais e mães do processo de ação afirmativa hoje, das cotas, porque naquele momento a gente começou a ter noção da questão das ações afirmativas nos Estados Unidos, a gente começou a saber um pouco mais e começamos a pleitear a nossa entrada no ensino superior, porque éramos pouquíssimas pessoas negras que cursavam o ensino superior, mesmo nas áreas das humanidades, que é onde nós mais nos encontramos, nas humanidades, nas ciências sociais. E esse seminário em Salvador congregou estudantes negros de ensino superior de tudo quanto é canto do país. Nós começamos naquela época a formar núcleos de estudos, que hoje vieram a ser os núcleos de estudos afro-brasileiros, os NEABs, aquilo foi um embriãozinho lá, sabe? E o que me aconteceu nesse SENUM? Uma coisa maravilhosa. Eu fui para um seminário, nesse seminário tinha um antropólogo, numa mesa falando sobre educação. Esse antropólogo era africano, ele era do Congo, e ele falou com tanta propriedade sobre essa relação de cultura e educação que eu me encantei. Quem era esse antropólogo? O professor Kabengele Munanga. Eu conheci o Kabengele lá. E quando terminou, eu lembro que, assim, até hoje, né, o professor Kabengele é assim, todo mundo corre, como diz o pessoal, tietar o Kabengele, ele é uma flor, um doce de pessoa. E eu fui lá também e falei, nossa, professor e tal, eu sou da educação, estou fazendo uma dissertação. E na época eu estava fazendo a dissertação de mestrado, é isso. Eu já tinha entrado para a FAI? Peraí, eu vou me... então eu estou confundindo as datas. Então nessa época eu estava para entrar e estava fazendo a dissertação. Aí o Kabengele, ele foi e me deu vários toques, me passou o endereço dele e tal, falou para eu escrever para ele. Eu escrevi para ele, ele me respondeu e tal, e me ajudou muito. Então, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, eu fiz uma retrospectivazinha aqui, antes de entrar para a FAI. E quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, eu chamei o Kabengele para ser o meu orientador, a minha banca. E quando eu já estava na faculdade, que eu estava questionando essa história de que tudo de ruim eu via na educação com relação à questão racial, eu queria sair para o doutorado e trazer algo que fosse assim da positividade, eu me lembrei dele, e a gente já tinha se encontrado em outros eventos, e perguntei para ele se ele aceitava me orientar, porque eu queria, então, trabalhar com corporeidade negra. E uma grande amiga falecida, Luzia, eu falei para ela que eu estava interessada em discutir as questões
da estética negra, do cabelo, etc. E ela falou comigo que isso dava um tema fantástico. Ela me deu maior força. Enquanto as outras pessoas falavam que isso não tinha nada a ver com a educação. Quando eu cheguei para o cabelo, ele falou, não, eu acho que tem tudo a ver com antropologia e tem com a educação também, eu te oriento. E aí eu fui para o doutorado em antropologia. Passei no doutorado em antropologia na USP e fui no desafio. Sabia nada de antropologia, assim, quase, né? Tinha feito uma disciplina que a Eliane Marta nos orientou com Pierre Sanchi, que falecido também antropólogo maravilhoso aqui da Fafiche, mas tinha poucos elementos. E o KB me introduziu nesse mundo da antropologia, me aceitou, e de uma coisa enorme que eu ia fazer, com os espaços, não sei o quê, que a gente sempre tem coisas enormes quando chega para o projeto, eu fui encontrando um trabalho de campo, como ele me orientou, vá a campo, visite os espaços, eu encontrei o espaço dos salões afros, né? Salões étnicos, à época que se chamavam, se autonomeavam assim. E foi aí que eu fiz minha tese de doutorado, sobre corpo e cabelo como símbolos de construção da identidade negra. E como uma educadora, o que eu percebi? Eu percebi que os salões, eles não eram, esses salões, eles não eram só espaços comerciais, eles eram espaços políticos, porque eles tinham um compromisso com a superação do racismo, com a reeducação das clientes e dos clientes negros e negras em relação à sua corporeidade, à aceitação do seu cabelo. E eles tinham também todo um processo educativo com as pessoas não negras que iam também a esses salões, porque são profissionais que cuidam de qualquer tipo de cabelo, mas especializados na questão dos cabelos crespos. Eu descobri os congressos, a luta política que eles fizeram para introduzir a categoria afro nos grandes congressos de estética, no Brasil e fora do Brasil. Olha, é um mundo que a gente não tem noção quando você vai lá e faz uma coisa no seu cabelo e sai. E, além de espaços políticos, eu descobri, né, na pesquisa, a pesquisa me mostrou que eles são também espaços identitários, são espaços educativos. E aí entra a educação. E eu consegui, então, falar de um lugar que era, digamos assim, preparado para receber essas pessoas. E fiquei fazendo a ponte do quanto que a educação escolar precisava aprender com esses espaços para trabalhar com as questões raciais, sabe? Porque há uma sabedoria que vem desses conhecimentos, desses sujeitos, que não são necessariamente os grandes intelectuais, etc., etc. E essa sabedoria, esses conhecimentos, eles são considerados legítimos, e inclusive nós precisamos aprender com eles. Hoje, o que nós temos? Uma discussão sobre a decolonialidade, que ampliou muito mais, é uma discussão desde a década de 60, do século passado, mas ela está muito mais forte agora. A questão da colonização, né, do ser, a colonização do saber, etc. Mas essas dimensões, elas estavam presentes já ali, sabe? E esses conhecimentos dos cabeleireiros, das cabeleireiras negros e negras, eles foram muito importantes para me fazer olhar a educação. E aí eu volto para a faculdade, depois da licença, do doutorado, e a gente está no momento da efervescência das ações afirmativas. Era 2002, 2001, 2002, eu defendo a tese e tal, e surge um concurso inédito à época para projetos que queriam realizar ações afirmativas para estudantes negros e negras e pobres, tanto de acesso ao ensino superior, quanto de permanência no ensino superior. Pipoca pesquisa do IPEA, pipoca o movimento negro mostrando que tem uma subrepresentação de jovens negros no ensino superior. Todas as lutas pela universalização da educação básica, né, elas nos levam a chegar ao ensino superior e olhar para ele, né? Fala assim, se a gente ampliou um pouco mais, que não está toda universalizada, mas se a gente ampliou um pouco mais na universalizar a educação básica, inclusive a educação infantil hoje ela é mais ofertada do que antes, não está resolvido o problema, mas ela é mais ofertada, você chega naquele espaço que era o gargalo, e que as pessoas pobres nem olhavam para ele, que é o ensino superior. As pessoas negras não olhavam para ele, que era o ensino superior, pouquíssimas pessoas. Porque a gente ia para onde? Para o trabalho, não é isso? E a própria ideia era lembra do ensino dual, né? O técnico para o pobre, o científico é lá para quem vai se tornar intelectual, profissional liberal, sei lá o quê. Aí, quando eu volto do doutorado para a faculdade, eu junto com colegas, principalmente o professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, que junto comigo nós construímos um projeto, submetemos, chamado Ações Afirmativas na UFMG,
que era um projeto para cuidar da permanência de estudantes negros e negras que já estavam na UFMG e precisavam de um fortalecimento acadêmico, de oportunidades acadêmicas para uma melhor qualificação para enfrentar a vida acadêmica. Curso de leitura e produção de textos, metodologia de projetos de pesquisas, informática, que naquela época era raríssimo, quase ninguém tinha computador, quase ninguém tinha notebook, então era uma coisa assim, caríssima, né? Nem chegava perto da gente. E nós fomos aprovados nesse projeto, e a partir de 2002 até 2013, eu coordenei o programa Ações Afirmativas na UFMG, e a gente fez uma revolução na universidade. Trouxemos todo mundo que discutia essas questões, nós fizemos debates na reitoria, quando a discussão das cotas ela começa a ficar mais forte, vem a questão do Supremo, 2012, a gente estava ali tensionando a Universidade Federal de Minas Gerais para instituir cotas, ela não institui bônus, a gente continua tensionando, o STF decide que é constitucional, a UFMG tem que implementar cotas. Olha, se eu for contar a trajetória, vou ficar aqui a noite inteira, a live só vai ser. Mas é só para te falar que das ações afirmativas eu vou me inteirando mais de ações do Ministério da Educação, Conferência Nacional de Educação Básica, Conferência Nacional de Educação. Eu sou indicada para participar da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, pelo Movimento Negro e pelo MEC. Eu entro para o CNE, enfrento a batalha lá da questão do texto lá do Monteiro Lobato, sou relatora das diretrizes para a educação escolar quilombola, e acho que esse meu processo de inserção chama a atenção do Ministério da Educação, que me convida para ser reitora pró-tempore da Unilab, né? Da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Aí eu saio com tudo daqui, deixo ações com o professor Rodrigo Ednilson, que tinha sido meu estudante no Ações, vou para o Ceará com minha malinha e alguns sapatos, me torno reitora pró-tempore, e trabalhando lá, eu também acho que o trabalho que eu realizava chega até a presidenta Dilma e ela me convida para ser ministra dela. E aí eu saio da reitoria e me torno ministra de Igualdade Racial, depois ministra de um grande ministério, naquele processo todo de tensão do golpe, etc. E quando tem o golpe, então, voltamos todos, eu volto para a UFMG, e aí continuo na minha batalha acadêmica, política, e isso me leva para outros lugares. Hoje eu estou na Fundação Perseu Abramo, coordenando um núcleo de acompanhamento de políticas públicas de igualdade racial, é um trabalho voluntário, a gente não ganha nada, é uma fundação do Partido dos Trabalhadores, isso vai me levando para muitos lugares, sempre lidando com pessoas e tal, e vou para, hoje eu estou na transição do governo Lula, e foi nesse processo todo que eu descobri o Boaventura. Então eu descubro o Boaventura em 2005, quando eu vou, ou 2004, quando eu vou a um congresso em Coimbra, e vejo que o pensamento dele batia muito com o meu pensamento em várias coisas. Eu consigo, então, conversar com ele quando ele vem ao Brasil, e aí ele me convida, eu falo, olha, eu gostaria de estudar com você, queria levar a discussão racial, que ele não tinha época, e aí ele aceita e eu vou para trabalhar com ele. E é desse trabalho com o Boaventura, que eu trabalho com ele até hoje, a gente ainda é parceiro de trabalho, que surge o Movimento Negro Educador, que é o meu último livro. O meu último livro, para quem já leu a introdução, ele é o meu relatório do pós-doc que eu fiz com ele, atualizado depois que eu voltei do governo federal no processo do golpe, né, contra a presidenta Dilma Rousseff. Acho que é isso, em termos gerais. Muito bem, gente, muito bem. Estamos aqui com a Nilma Lino Gomes. Gente, a Nilma tem uma experiência muito, muito grande, né? Ela integra o governo de transição, certamente é uma pessoa muito influente, até no campo das políticas públicas para a inclusão racial. E ela está aqui hoje como professora como você, que fez uma ascensão, né, imensa. Gente, olha, eu conheço a FE, a Faculdade de Educação da FMG, eu estudei do lado na Fafiche. É uma referência essa Faculdade de Educação, né? Uma grande referência. Então, a professora Nilma passou por lá. E ela passou num concurso também que é muito difícil, uma das carreiras de magistério mais valorizadas na América Latina, que é a de professor da Prefeitura de Belo Horizonte. Quem é de Minas sabe como é difícil passar nesse concurso. Então, a Nilma já está há muito tempo aí brilhando e vai brilhar aqui hoje, né, nesse mini curso Educação
antirracista que ela está ministrando aqui na rede pedagógica. Para falar de educação antirracista, professora Nilma, por onde começamos? Eu acho que a gente começa pelo racismo. A gente começa pelo racismo, para entender que o racismo é um fenômeno perverso que existe em muitos lugares do mundo e que ele se organiza como um corpo teórico, como crenças, como práticas, né? Poderia fazer uma digressão histórica sobre a questão do racismo, mas eu acho que nos interessa aqui entender que a base do racismo é essa ideia que prima por uma superioridade e uma inferioridade racial. E na hora que o racismo prima por isso, ele divide, sabe? Ele classifica e ele hierarquiza perversamente os grupos humanos, os coletivos sociais, e o racismo tem que ser compreendido no contexto das relações de poder, né? Ele tem várias questões que atravessam o racismo. As relações de poder, a questão da alteridade, essa relação do eu e do outro, do o reconhecimento do outro e, ao mesmo tempo, o medo desse outro dividir ou tomar o meu poder. Então, o Carlos Rodrigues Brandão, ele tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte: muitas vezes as pessoas tornam o outro inimigo para dominá-lo. Então, o racismo ele também começa a ser construído também quando determinados grupos dominadores, digamos assim, querem dominar outros grupos e aí eles destacam a diferença desse outro grupo como algo negativo para então dominá-lo. E é isso que a gente teve no processo colonial durante todo o tempo, na invasão colonial aqui com os indígenas, no processo da escravidão que aconteceu com os africanos e africanas escravizados. Então, essas diferenças inscritas numa corporeidade, por isso que eu sou uma das intelectuais que eu trabalho com a ideia de raça ressignificada, porque não tem como, na minha perspectiva, você separar o racismo de uma leitura, de uma interpretação negativa de determinadas corporeidades, entendeu? Então, tem uma corporeidade que se coloca como padrão, como universal, como a mais bela, não é isso? A mais inteligente, etc. E essa corporeidade de grupos dominantes, ao longo da nossa história, ela classifica e hierarquiza outros corpos, outros sujeitos, como inferiores porque não parece com ela mesma, porque difere dela. E a gente viu isso em todo o processo de colonização, e nós temos os ranços disso até hoje, que os decoloniais vão chamar de uma colonialidade, né? E os estudiosos da questão do racismo vão chamar a atenção para essa dimensão estrutural, né? O que é essa dimensão estrutural? É que esse tipo de pensamento que informa lógicas, que informa ações, no contexto das relações de poder, ele estrutura as relações sociais. Isso é que é pensar o racismo como estrutural. Ele estrutura as relações sociais. Então, quando você vive em sociedade, a mentalidade, o imaginário social, práticas, a mídia, a escola, não é isso? As relações que você, na sua família, etc., elas têm na sua estrutura esse tipo de orientação perversa de hierarquizar racialmente as pessoas, né? E aí raça no sentido ressignificado, porque foi o movimento negro que trouxe essa dimensão. Ele pegou aquela categoria que era usada para discriminar, que é a raça, e a ressignifica politicamente, afirmativamente, para justamente incluir aqueles sujeitos e sujeitas que eram discriminados. Então, quando eu falo em raça, eu estou pensando numa ressignificação política, social, em termos sociopolítico, no contexto das relações raciais, do racismo que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque se você faz como alguns autores, e também após a Segunda Grande Guerra Mundial, a discussão das nações todas, e você abolir a expressão raça, porque ela está ligada a todo um biologismo, não é isso? A um momento em que, do ponto de vista da ciência, advogava-se que você tinha geneticamente algo que diferenciava raças, etc. Mas por isso que o movimento ressignifica isso,
Mas eu penso que se você usa etnia, que foi a expressão que começou a tentar ser usada para falar principalmente sobre as populações negras, você não atinge o racismo estrutural que precisa ser combatido. Porque a etnia não liga ao etnocentrismo, que é próprio das culturas também, né? Essa dimensão de que a minha cultura ela é melhor do que a do outro, etc., que também não é perverso. Mas o etnocentrismo, ele não fala do racismo, né? O racismo fala da raça e o etnocentrismo fala da etnia, ou a etnia fala do etnocentrismo e a raça fala do racismo. Por isso é que eu trabalho com esse termo ressignificar. Então, por que eu estou falando isso? Porque para a gente só entende a urgência de uma educação antirracista quem entende a perversidade do racismo, né? E quem entende o tanto que esse racismo está estruturado nas relações sociais. Se a gente fala que o racismo está estruturado nas relações sociais, ele está estruturado nas instituições, não é isso? Nas quais as relações sociais se dão. E a escola é uma instituição social. Então, como que o racismo pode estar em outras instituições e não estar na escola? Ela é uma instituição social. Então, quando eu falo do racismo estrutural, eu estou falando que a instituição escola, que nós construímos a duras penas, com toda a luta pública e privada, essa instituição também tem o racismo impregnado em si, nas suas estruturas. Por isso, o antirracismo não é só, eu vou trabalhar com a Lei 10.639, vou trabalhar com a história da África, vou trabalhar aqui com as questões afro-brasileiras, vou fazer umas atividades no novembro, no 20 de novembro, no mês da consciência negra. Não, é muito mais do que isso. A educação antirracista, ela é aquela que vai olhar para as estruturas profundas. Então, você vai olhar para a gestão e vai indagar as estruturas das instituições onde estamos, no nosso caso, na escola básica, e na universidade, nós vamos indagar. Essas estruturas, elas têm alguma coisa que elas estão interpondo às possibilidades das pessoas negras e brancas serem tratadas com justiça, com igualdade? Tem a gestão, como é que é isso? A formação em serviço, como que é isso? A distribuição dos estudantes dentro de sala de aula, a forma como se relaciona o professor com as estudantes, a cantina, como é que eu trato os porteiros, as cantineiras, que são, na sua grande maioria, as pessoas negras que têm dentro da escola, né? Como é que o currículo. Então, uma educação antirracista, ela diz respeito a todas essas dimensões e mais algumas outras. Ela não é só a dimensão do currículo e do conteúdo, digamos assim. Né? Nem do currículo ampliado, como os curriculistas estão falando, e nem também daquela leitura mais conteudista, digamos assim, de currículo. Ela está falando das estruturas, e isso é muito mais sério. E por isso que eu acho que nesse momento, que a gente começa a ouvir mais falar de uma educação antirracista, a gente tem que refletir com mais profundidade. Uma educação antirracista, na minha perspectiva, ela tem alguns princípios que ela não pode abrir mão. O princípio da não violência, o princípio da justiça, o princípio da ética, o princípio do reconhecimento da diversidade, né? O princípio da alteridade, o princípio da não discriminação. São princípios que tem que ter na base da educação que nós ofertamos, que nós trabalhamos. Né? Então, eu falava isso recentemente, que quando eu era professora da educação básica e trabalhei, né, durante muitos anos, era muito comum a gente ouvir falar assim, quando eu fecho a porta da minha sala, eu faço, né? Eu faço. Principalmente quando a gente tinha direções muito autoritárias, que queriam que nós seguíssemos a regra, a cartilha delas, ou supervisões muito autoritárias, a gente falava isso. Quando eu entro na sala de aula, eu fecho a porta e ali eu sou a regente, né, da sala. E eu, numa perspectiva antirracista, eu comecei a indagar essa nossa afirmação e falar o seguinte, quando eu fecho a porta da minha sala, eu não sou a que manda dentro daquela sala. Dentro daquela sala tem que mandar esses princípios éticos da não violência, da justiça, do reconhecimento do outro, né? da solidariedade, do afeto. Paulo Freire falava tanto desse afeto, né? Do reconhecimento dos conhecimentos que esses estudantes e essas estudantes trazem, né? Eu não posso me autorizar como a dona daquele espaço. Eu sou uma condutora da formação de outras gerações. E por isso
nós lutamos por uma educação democrática, não é isso? E temos várias características que podemos falar do que seja uma educação democrática. E eu tenho chamado a atenção, cada vez mais, que a gente não pode falar de uma educação democrática sem falar de uma educação antirracista. Então, não é a educação democrática, é a educação antirracista. A educação democrática tem que ser antirracista. E uma educação antirracista tem que ser democrática, ela não pode ser autoritária, entendeu? Ela tem que educar para a autonomia e não para a heteronomia. É isso. E disso tudo, óbvio que entra as escolhas das disciplinas, a forma como eu trabalho as disciplinas, os materiais pedagógicos, como que eu analiso com os estudantes, como que eu seleciono livros didáticos, não é isso? Como que eu faço intervenções quando eu vejo crianças, adolescentes, jovens ou adultos discriminando uns aos outros, que tipo de intervenção eu faço, a relação com a comunidade, a questão das crenças. Gente, hoje está uma situação absurda nas escolas, em muitas escolas, públicas e privadas, de uma intolerância e uma violência religiosa tremenda. E quando a gente vai olhar, quais são as religiões mais discriminadas? As religiões de matriz africana. O que significam essas religiões? As religiões significam um elo ancestral muito forte com a nossa ascendência africana, recriada no Brasil, e que é demonizada muitas vezes. Então, imagina, se você tem uma escola que as crianças, adolescentes, jovens e adultos que vêm das religiões de matriz africana são tratadas de forma preconceituosa, sua crítica à religiosidade dela leva, inclusive, a absurdos de violência psíquica e física. Né? Há livros que falam, a Stella Caputo tem um livro chamado Crianças do Candomblé, que é da experiência dela de pesquisa, que é fantástico e que vai mostrar como ela acompanhou as crianças até se transformarem em adultos, que são do candomblé até hoje. E assim, as situações de violência da criança chegar com adereços, né, que são da religião, e a professora arrancar aquilo e jogar fora e tal. Quer dizer, eu sempre falo, alguém pode entrar com um crucifixo, eu nunca vi falar que uma professora arrancasse um cordãozinho de crucifixo do pescoço de uma criança. Então, isso é racismo. É isso que a gente tem que entender. Então, uma escola antirracista e uma educação antirracista não suporta e não cabe esse tipo de atitudes. Por isso a gente vê que nós ainda temos que lutar muito para conseguir chegar a uma educação antirracista. Por quê? Porque a gente ainda tem que lutar muito para chegar a uma educação democrática, a uma escola democrática. A democracia não é só entrar todo mundo na escola. Ela implica na entrada, no direito à entrada, ela implica numa permanência digna, ela implica na questão dos conhecimentos, etc. Agora, ela implica também na possibilidade de nós sermos aceitos sendo quem somos. Isso, a instituição escolar teria que ser, digamos assim, a mestra em fazer isso. O espaço mestre desse reconhecimento do outro, de você passar pelo tempo da escola e ter se sentido acolhido. Às vezes, quando eu estou trabalhando com formação de professores, eu peço para as pessoas lembrarem do seu tempo de escola e lembrarem das marcas que a escola trouxe. Muita gente tem marcas muito negativas. Tem marcas positivas também, não estou falando que é tudo ruim. Imagina, nós, professores e professores, somos trabalhadoras, trabalhadores, pessoas dedicadas, né? Muito dedicadas, de forma alguma. Eu sou uma professora. Não estou aqui falando, desqualificando a nossa atividade. Mas o que eu estou fazendo é justamente, porque sou uma professora, e fui professora de educação básica, chamando a nossa atenção para uma série de outras dimensões que nós também temos que ser educadoras e formadoras, que nem sempre são colocadas como dimensões do fazer pedagógico, sabe? Nem sempre são colocadas como competência pedagógica. Então, o antirracismo é uma competência pedagógica que a gente tem que desenvolver. Tem que estar na formação inicial, tem que estar na formação em serviço, tem que estar nas legislações, por isso a LDB foi alterada pela 10.639. E quem é que tem a sensibilidade de perceber essa potência da escola pública e privada como antirracista? O movimento negro. Então, histórico, quando você vai passar em revista todas aquelas organizações negras do século XX e etc., você vai encontrar que todas elas tinham a educação como um eixo de atuação e denunciavam para o Estado, denunciavam para a sociedade
o quanto a educação colaborava para a formação de mentalidades racistas. Nós já fizemos isso muito. E hoje nós não podemos aceitar isso mais, não é mesmo? Nós temos que passar pela escola e os tempos da escola, eles têm que nos marcar para a formação do que o Boaventura chama de subjetividades inconformistas. Eu gosto disso quando o Boaventura fala. Ele tem um texto sobre educação que eu acho muito legal, que ele vai falar por uma pedagogia do conflito, né? Então, ele vai chamar a atenção de que a pedagogia do conflito é aquela que entende que do conflito você pode construir alguma coisa nova, que o conflito não é o confronto. Hoje nós estamos tendo um confronto, não é isso? Um adolescente entra e mata outros, mata professores. É o confronto, é a violência. Mas o que ele está falando é do conflito de você ser questionado em posições que antes você achava que estava tudo muito certinho, que quando você entra em contato, principalmente com as novas gerações, os jovens que mexem hoje com todas as mídias, né, isso, das redes sociais, esse lugar que nós sabemos da professora e do professor, que diante da circulação rápida de informações, ele ficou em um outro lugar, não é isso? Dando aula na faculdade de educação, muitas vezes eu falo, aquele autor, os alunos lá no celular, fulano de tal, professora, sabe? Então, assim, essa interação que a gente tem hoje com o mundo das tecnologias é outra história. Então, como nós nos aperfeiçoamos mais para essas questões, eu gostaria muito que nós tivéssemos nos aperfeiçoado também numa escola antirracista, anti-LGBTQIA+, fóbica, antimachista, anticapitalista, que a gente tivesse essas condições de indagar as relações de poder, porque tudo isso que eu falei tem a ver com relações de poder, e construir relações mais solidárias e mais democráticas. E não é impossível, porque se você for comparar a educação que a minha mãe teve, a educação que nós temos hoje, nós temos avanços, é ou não é? Nós avançamos, nós entendemos mais a dimensão educativa. Então, hoje, nós podemos também construir aqui uma educação democrática e antirracista que também seja um legado para as gerações que virão. Mas eu quero destacar uma questão. Isso não diz respeito só à escola. Isso tem que ser uma transformação na sociedade. Então, o antirracismo tem que estar nas instituições. Porque se o racismo é estrutural e ele está nas instituições, essa mexida, ela tem que ser uma mexida na sociedade. Por isso que eu falo, olha, não adianta eu falar, eu sou antirracista, não sei o quê, mas eu sou machista. Eu sou antirracista, não sei o quê, mas eu sou uma pessoa conservadora, reacionária. Como é que é isso? Como que combina uma coisa com a outra? Então, a indagação vai para a sociedade como um todo, não é isso? E nessa cultura, que é uma cultura colonial que a gente tem no nosso país. E isso é difícil de sair, é ontológica, colonialidade do ser, tem a ver com o saber, tem a ver com a colonialidade das forças de trabalho, isso tem a ver com relações de poder. Então, eu penso, sabe, que nós, da categoria dos educadores e das educadoras, deveríamos ser os sujeitos mais avançados emancipatoriamente no mundo, sabe? Mais adeptos a tudo que é de avançado, democrático nessa sociedade. Porque o nosso ofício, como diz o Miguel Arroyo, o nosso ofício de mestre, nos cobra isso. É como você vê um médico e uma médica que tem menor sensibilidade para o sofrimento humano. Como pode ser um médico, uma médica, sem sensibilidade para o sofrimento humano? Então, tem certas coisas que não casam, digamos assim, com determinadas profissões e ofícios, né? Então, eu acho que é isso. Então, para a sua pergunta, eu falei isso tudo, porque é isso. O que é esse antirracismo? O que é essa educação antirracista? É tudo isso que eu falei e mais um pouquinho. Muito bem. Estamos aqui, gente, com a professora Nilma Lino Gomes. Ela é convidada da Rede Pedagógica e da Fundação Santiliana, que você sabe que é uma instituição, é uma organização internacional e que tem feito nesse combate, né, ao racismo por meio da promoção de uma educação antirracista e está aqui apoiando esta programação acadêmica de hoje. É um minicurso gratuito. Houve perguntas sobre isso? Basta você se inscrever em www.rpead.com.br que você vai ter acesso a todos os materiais, inclusive a este aqui, e também, que é uma apresentação PowerPoint que a professora preparou com muita competência e carinho, e também você tem um certificado deste minicurso em Educação Antirracista, que é fundamental. Fundamental
E a professora Nilma é uma das maiores autoridades neste assunto. Aqui na rede pedagógica, professora, nós dizemos sempre o seguinte: se não é inclusiva, não é educação. E é muito interessante toda a abordagem que você trouxe, essa abordagem, né, introdutória sobre esse assunto, sobre a importância de se aumentar a densidade ética da educação, colocar coordenadas éticas, né, de respeito, de justiça, de tolerância, de reconhecimento do outro. Isso é fundamental. E as pessoas pensam o seguinte: olha, a educação antirracista tem a ver apenas com as pessoas negras. É isso mesmo, professora? Ou é algo mais amplo? Ah, é algo muito mais amplo. Porque tudo isso que eu falei aqui agora, conversei com vocês, diz respeito às pessoas negras e às pessoas não negras. Quando nós pensamos na democracia, nós pensamos que a democracia é para todos, todas e todes. Da mesma forma, quando eu penso no antirracismo, numa educação antirracista, essa é uma educação que diz respeito a todas as pessoas, independentemente do seu pertencimento étnico-racial, independentemente da sua religião ou credo, independentemente do seu gênero e da sua orientação sexual, da sua idade. Essa é uma formação e é uma postura diante da vida, diante da sociedade, diante do outro, da outra, diante das diferenças, sabe? Então, a gente só vai avançar, na minha perspectiva, numa educação antirracista, quando a gente, inclusive, descolonizar as nossas mentes, sabe? E descolonizar as nossas mentes de parar de colocar as pessoas dentro de caixinhas, né? Então, não, isso aqui é só o movimento negro, isso aqui é só o movimento de mulheres, isso aqui é só educadores e educadoras da educação básica, aqui é só educador do ensino superior. Então, assim, quando a gente conseguir romper essas caixinhas, nós vamos entender que para construir uma sociedade melhor, nós precisamos de todo mundo, de todo mundo. Isso vale para a educação, para a escola, para a universidade. Para construir qualquer uma dessas instituições de forma melhor, nós precisamos de todos e todas. Qual é o diferencial? Pensando numa dimensão política. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas me falam assim: professora Nilma, eu sou uma pessoa branca e eu queria trabalhar com a questão do racismo, seja na universidade ou seja na luta política e tal, e aí eu me senti inadequada, ou alguém falou comigo que eu não tinha que mexer com isso porque eu não sou negra e tudo mais. Então, eu sempre respondo o seguinte: primeiro, quando você quer conhecer mais sobre a questão do racismo e você quer se aproximar principalmente dos sujeitos políticos que fazem a luta antirracista na sociedade, logo, ativistas do movimento negro, nas suas mais diversas formas e facetas, você tem que compreender a dimensão do racismo histórica e como, muitas vezes, o racismo ele faz essas hierarquizações entre os grupos, né, raciais, os grupos humanos e raciais, e o próprio racismo muitas vezes leva a pessoa a olhar para você, uma pessoa branca, e não ver você pessoa, né? Você Nilma, você Jorge, mas ver o que você representa nas relações de poder. E ter essa compreensão é muito importante. Porque olha e vê o que você representa nesses anos, nesses séculos todos de dominação. E aí a indagação não é para você, pessoa. Então nós temos que entender isso. O racismo, ele traz consequências muito perversas nas relações humanas. E aí a pessoa que quer, né, que tem essa certeza, que quer ampliar, né, a sua atuação no mundo, também no antirracismo, e não é uma pessoa negra, essa pessoa vai compreender isso e essa pessoa vai, então, mostrar a que veio. Porque é na relação que as coisas também vão sendo melhores compreendidas com mais nitidez. E tem uma outra dimensão, que o antirracismo, nele, cabe em todas as pessoas, como eu falei, independentemente do seu segmento étnico-racial. Mas se você está, por exemplo, numa ação política, de movimento social, de movimento negro, etc., e você não é uma pessoa negra, é importante você compreender que o protagonismo dessa luta é das pessoas negras.
Porque é muito comum, muitas vezes, quando você está em ações, seja intelectuais ou políticas, que você tem pessoas negras e pessoas brancas, e muitas vezes, algumas pessoas brancas, elas tomam o protagonismo da pessoa negra, né? Elas tomam o protagonismo dessa pessoa. E eu acho que isso não é uma postura antirracista. A postura antirracista é, inclusive, de falar assim, eu sou um parceiro, uma parceira nessa luta, mas o protagonismo aqui é dos negros e das negras. Então, em determinados momentos, eu não vou ter o protagonismo, mas eu vou criar condições para que essa pessoa negra tenha. Da mesma forma, na luta antimachista, na mesma forma, na luta anti-LGBT-fóbica, o protagonismo vai ser dos sujeitos que vivenciam aquele fenômeno perverso, que organiza, então, aquela luta e que vivem na pele todas as perversidades desse fenômeno, entendeu? Então, acho que essas compreensões, elas são muito importantes para a gente entender também, para não cair nas armadilhas do racismo, né? Não cair nas armadilhas do racismo. Vou dar um exemplo no campo intelectual. Eu tenho colegas brancos que são intelectuais que discutem a questão racial. O racismo ele é de tal ordem perversa que se nós estivermos, muitas vezes, numa reunião ou na determinada luta acadêmica, política, etc., e essa pessoa branca fala da questão racial, ela vai ser mais ouvida do que eu, uma pessoa negra, que falo da questão racial. As pessoas podem falar, não, professora Nilma, mas é o contrário, eles vão ouvir a mulher negra, vão ouvir a pessoa negra, que é a pessoa que estuda, que vive, sente na pele, etc. Não necessariamente. Por isso que eu falo que o racismo é perverso, entendeu? Por isso que eu falo que a gente tem que superar o racismo olhando para esse lugar incrustado que ele tem nas instituições. Porque isso faz com que a gente repense as nossas ações, repense as nossas escolhas, repense nossos lugares políticos, né? E mais, repense a sociedade em que nós vivemos. Entendeu? Repense os governos que nós temos. Repense. Não dá para eu poder falar, eu sou uma professora antirracista, não sei o quê, e corroborar com atitudes autoritárias, reacionárias. Não dá. Tem alguma coisa que está desencontrada. Muito bem, gente. Estamos com a professora Nilma Nino Gomes. Então, uma pessoa realmente muito bacana, muito leve, né? Uma referência na academia em matéria de educação antirracista e também uma referência no movimento também antirracista. Nesse minicurso aqui, Educação Antirracista com certificado grátis para você, basta se inscrever em www.rpead.com.br. Pessoal, me desculpe, eu tive que desativar os comentários aqui, porque eu fui adicionar a Érica como moderadora. Aí os comentários subiram aqui no rosto da professora Nilma, estavam atrapalhando a concentração dela. Eu fui obrigado a desativá-los, mas vi perguntas aqui, tá? Quando os comentários estiverem desabilitados, mande a sua pergunta aqui. Aparece aqui essa interrogaçãozinha, a gente consegue visualizar. Inclusive, eu quero fazer aqui uma pergunta. Nós estamos encerrando aqui essa primeira parte, mas eu quero, antes de encerrar, fazer uma pergunta aqui da seguidora com o perfil Adote a Minha Arte. Ela mandou uma pergunta aqui para a professora Nilma, que eu vou repassar aqui para ela. A pergunta é a seguinte, professora. Ela disse que tem uma amiga dela que constantemente fala com ela, olha, chama de negra danada. Ô, negra danada. Brincando, mas ela não gosta desse tratamento. Ela pergunta, como eu devo reagir numa situação dessa? Eu acho que isso, não só em relação à questão racial, mas com qualquer outra situação que alguém me nomeia de uma forma que eu não concordo, não gosto, não me sinto confortável, a gente precisa conversar. Precisa conversar e acho que nessa conversa você, inclusive, vai perceber a maturidade da pessoa com quem você lida e o grau de amizade que essa pessoa tem também com você. Porque eu acho que quando a gente tem